Esse é o Ancapso e nós vamos contar a história do Sr. Terence McCoy, um americano que é repórter do Washington Post e estava em Paraty. Não sei se ele mora no Brasil ou se ele estava só a passeio, eu não sei. Ele estava em Paraty, machucou a cabeça e foi para o SUS. E aí, olha só, ele todo encantado. Ai, o americano relata experiência com o SUS e surpreende com atendimento custo zero. Não, seu idiota socialista, custou caro pra cacete. A diferença é que não foi você que pagou, foram os idiotas dos brasileiros pobres que pagaram essa porcaria pra você. Esse é o problema no final das contas. Não teve custo zero coisa nenhuma. SUS é um roubo. É mais caro que a saúde americana. É que quem paga não é você, quem paga são todos brasileiros com impostos escorchantes, com inflação alucinada e com crescimento econômico nosso totalmente destruído, a gente que paga por essa porcaria sem sentido nenhum. Não estou dizendo que porque americano não pode usar o SUS, não é isso que eu quero dizer não. O que eu quero dizer é que dizer que é custo zero está errado. Aliás, o próprio repórter não falou isso aqui não, isso aqui foi a tradução do R7 aqui, né, o tradutor brasileiro, porque o repórter falou aqui, ó, minha conta, $0. Essa notícia foi sugerida por Peter Não Pode Falar Meu Apelido, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, esse aqui foi o artigo escrito pelo Sr. Terence McCoy aqui no Washington Post, né? Cara, coisa típica de esquerdista. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos o pessoal, os esquerdistas de lá, amam o SUS, igual os esquerdistas aqui do Brasil, igual os esquerdistas da Europa, que amam a saúde privada, que amam a saúde pública, como se saúde pública funcionasse. Lá também eles reclamam que no Canadá você vai, quebra uma perna e não paga nada. Não, você paga também. O Canadá é caro pra caramba, a saúde no Canadá. A saúde no Brasil é cara pra cacete. O NHS da Inglaterra é uma porcaria, é caro pra caramba. Em tudo quanto é saúde é uma coisa cara, ponto. A única diferença nessa história é quem paga a conta. Não é a única diferença, não. A principal diferença é quem paga a conta, mas não é a única diferença, porque tem uma outra diferença na história da saúde pública, que é a questão da eficiência. E isso é que é o grande problema, né? Enquanto lá nos Estados Unidos é tudo privado, e se você tiver um acidente e não tiver seguro-saúde, você vai ter que pagar caro, por isso que é muito recomendável você ter um seguro-saúde nos Estados Unidos. Como eu diria, é muito recomendável ter um sistema de saúde, um seguro-saúde aqui no Brasil também, tá? Porque se você não tiver seguro-saúde aqui no Brasil, ele deu uma sorte do caramba, né? Ele conseguiu chegar lá no SUS num dia bom, que não tinha problema, um posto do SUS que não tá superlotado de gente, conseguiu ser atendido, ó, maravilha. Ele talvez não saiba que a média dos problemas, a média dos atendimentos no SUS não é essa. Ele ganhou na loteria ainda por cima. Veio para o Brasil e ainda ganhou na loteria de conseguir ser atendido no SUS rapidamente, né? Então, não foi custo zero que ele pagou, né? Ele conta que olha que beleza, olha que lindo de morrer, né? E outro detalhe também, né? O problema dele foi um probleminha de nada, tá? Ele parece que estava fechando a porta a capota do carro dele, e aí a coisa caiu e bateu na cabeça dele, levou alguns pontos, fez um raio-x na cabeça, mas não teve nada de sério, e não sei o que lá, e aí ele estava lá, ele estava saindo de Paraty, indo para o Rio de Janeiro, porque parece que o filho dele teve febre, e aí eles queriam levar para o Rio de Janeiro. Não sei se ele mora aqui, né? Não sei se ele mora aqui. Enfim, mas de qualquer forma, ele foi fechar o carro bateu com a coisa... Como é que foi isso, cara? Fiquei curioso de entender agora como é que ele bateu com a porta do porta-mala, bateu na cabeça dele, né? Mas enfim, o fato é que ele sangrou, teve sangue, coisa e tal, mas a gente sabe que isso aí não é uma coisa muito séria, né? Não foi como se fosse uma batida de carro em que o impacto é muito grande no final das contas. Precisou levar ponto, né? Teve que fazer uma radiografia, um raio-x e também levou 6 pontos na cabeça. E quanto é que eu recebi? Quanto é que custou $0? Não paguei nada. Oh, que maravilha, saúde de graça. Não é de graça, saiu caro pra cacete. O SUS é ineficiente pra caramba. Saiu muito mais caro, Sr. Terence, do que se você tivesse feito nos Estados Unidos, tá? Muito, mas muito. Se você soubesse as licitações fraudadas que tem no SUS, cara, a quantidade de licitação merda que tem no SUS, que é feita só pra roubar dinheiro da galera, só pra desperdiçar recurso, sem nenhuma utilidade no final das contas. Se você soubesse as condições terríveis que os médicos trabalham, que os enfermeiros trabalham, todo mundo ganhando pouco no final das contas, saiu caro pra cacete esse negócio. É porque você deu sorte, foi uma coisa simples.
você foi num SUS que, por um acaso, na loteria do SUS do Brasil, você conseguiu ser atendido rápido. Acredite, isso não é o padrão. Aqui, ó, se você pegar uma estatística, né, isso é outro problema, né? Você pegar um caso anedótico, uma situação, pô, deu certo, né? O pessoal lá no Canadá, de vez em quando, pega uns casos desses também. Não, porque eu fui no Canadá e consegui resolver. Mas eu já vi vídeos no YouTube do pessoal lá no Canadá reclamando que tá com um braço quebrado, o pessoal marca para daqui a 2 meses para consertar o braço. Porra. Né? E aqui no Brasil, olha só aqui no Brasil, 57% dos pacientes oncológicos, é quem tem câncer, não consegue tratamento no SUS antes de atingir o estágio avançado. 57%, a maior parte. Ou seja, a loteria, para você conseguir um atendimento no SUS, é cruel, particularmente com quem tem câncer no Brasil. Não é só câncer, não, tá um monte de problemas radiológicos mais complicados, questão de ortopédica também é muito complicado. Olha só, a grande questão com a saúde é a seguinte: a saúde tem alguns procedimentos que são muito baratinhos, cara. Sinceramente, consulta, exame são muito baratos. A verdade é essa, né? A questão da saúde é que, dependendo de como é que for o problema, você rapidamente a conta começa a subir muito, muito alto, né? Começa a ficar uma coisa muito cara. O que ele teve aqui, talvez lá nos Estados Unidos custasse um bom dinheiro fazer 2 exames desse, coisa e tal, mas eu digo para vocês, isso aqui não é tão caro assim, não é uma coisa complicada. Ele teve um impacto na cabeça, e aí você já vê um problema aqui. Precisava fazer raio-x e um CT scan, né, uma radiografia da cabeça dele, porque ele bateu com o negócio do porta-mala do carro? Porra, não precisava, cara. Isso não dá impacto para causar o problema, né? É que eu acho que o médico suspeitou que ele estava escondendo o que realmente aconteceu, né? Porque uma coisa meio estranha, né? Mas enfim, e aí quis fazer o exame. Aí mostra um ponto, né? Como você não tem que pagar o exame, o pessoal pede exame pra caramba. Já é uma ineficiência enorme do sistema. Não tem que ter exame pra besteira, né? O caso dele, ok, dá 6 pontos, é verdade, né? Você machucou a cabeça, é vascularizada pra caramba, tem vaso sanguíneo pra caramba, né? Qualquer machucadinho na cabeça, meu amigo, sangra pra cacete. Né? Eu lembro, meu irmão uma vez bateu com a cabeça na piscina, né? Cara, o rosto ele ficou todo vermelho de sangue, escorrendo sangue assim. Era um cortezinho desse tamanhozinho assim, deu 3 pontos aqui na testa dele. Mas ficou o rosto dele todo de sangue, assim, porque tem muito vaso sanguíneo na cara, no rosto, na cabeça, né? Qualquer cortezinho dá muito sangue, né? Isso é uma. Eu tô falando, eu tinha poucos anos de idade na época, meu irmão era novinho também, mas me marcou, porque né, a cabeça do meu irmão todo cheio de sangue. Enfim, de qualquer forma, foi uma coisa simples, não teve nada com meu irmão, não teve nada com ele também, perdeu os pontozinhos na cabeça lá e pronto, né? O que me dá raiva é esse negócio do pessoal, ai não, minha conta $0, não paguei nada, olha que maravilha o socialismo, que socialismo bom, não paguei nada, pagou sim, pagou caro pra cacete, todos nós pagamos, mesmo sem usar, e sabe o que é o pior? O pessoal em Paraty tem boa saúde, Paraty é uma cidade grande, assim, em termos de Brasil, em termos de, se você pegar a média do Brasil, é lógico que aqui no Rio de Janeiro é uma cidade do interior, uma cidade relativamente pequena em comparação com o Rio de Janeiro ou com São Paulo, né? Mas se você comparar com a média das cidades do Brasil, é uma cidade muito boa, com muitos recursos, né? Imagina o pessoal que no meio do sertão lá da Bahia tá só pagando essa porra, não tá recebendo nada de saúde, tá pagando essa porcaria toda com imposto caro pra cacete, né? E o pior, como eu falo, são os 2 problemas. O primeiro grande problema é que quem paga é que muda. O outro problema é a ineficiência. Como você não precisa baixar o preço por conta do cliente, você não precisa atrair o cliente com preço mais baixo, o pessoal começa a ter ineficiência, começa a fazer licitação cara pra cacete, começa a comprar coisa que não precisa, começa a comprar remédios caríssimos e não sei o que lá, e no final das contas você tem esse custo todo empurrado para as pessoas. E aí, como o Brasil é um país pobre e não consegue bancar esse custo altíssimo para todos os brasileiros, 57% não conseguem, ou seja, você tem uma parte que consegue, ótimo. E de novo, coisas pequenas, pequeno corte, atestado médico, o pessoal vai muito no SUS para pegar atestado médico, né? Isso consegue, pô, isso aí não custa nada no final das contas, é ridículo, não tem problema nenhum. O problema é qualquer coisa mais séria que realmente custe dinheiro. O senhor Terence, eu aconselho você a ter um plano de saúde no Brasil, tá? Conselho de amigo mesmo. Tu tá achando que o SUS vai resolver no dia que você precisar de verdade de problema de saúde, tu tá enganado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.